fraude à execução. Alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. Art. 792. Alienação ou oneração de bem é considerada fraude à execução. E, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão persecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público. Se houver. 2. Quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do processo de execução, na forma do art. 828. 3. Quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. 4. Quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. V. Nos demais casos expressos em lei. Parágrafo 1º. Alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Parágrafo 2º. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 dias. Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de máfia do terceiro adquirente. Inaplicabilidade da súmula 375 aos créditos fiscais. Consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa. A fraude de execução, diversamente da fraude contra credores, opera sim ipsa, vale dizer, tem caráter absoluto, objetivo, dispensando concilium fraudis. A dispensa das certidões de feitos ajuizados em face do vendedor configura a máfia do adquirente. Presunção de boa-fé que não se aplica em casos de relação de parentesco nos casos de alienação de bens. A fraude de execução pode se consumar até mesmo enquanto pendente processo na fase de conhecimento, desde que a demanda tenha o condão de levar o devedor à insolvência. Cabe ao credor o ônus da prova de que o terceiro adquirente tinha ciência de que havia constrição ou demanda contra o vendedor capaz de levá-lo à insolvência. Apelação civil, embargos de terceiro, penhora de imóvel cuja propriedade foi transferida a apelante em separação judicial, fraude à execução caracterizada, alienação do imóvel pelo devedor após a propositura de ação contra si, suscitação e determinação de resto do bem imóvel, pretensão de reconhecimento da impenhorabilidade de bem de família, impossibilidade, condição de bem de família não comprovada cabalmente, débito contraído em prol da entidade familiar, sentença de improcedência, sentença mantida, recurso não provido. TJSP, apelação civil 02472798.2007.8.26.0100, relator, A. Daniela Menegatti Milano. Agravo de instrumento. Execução de contrato de locação. Ação de despejo acumulada com cobrança. Renúncia de quinhão hereditário pela devedora. Fraude à execução reconhecida no AI 2174654.05.2018.8.26.0000 desta relatoria, porque ao tempo da alienação gratuita existia demanda capaz de reduzir a devedora à insolvência, não demonstrada a existência de outros bens em nome da devedora. Liminar concedida para averbação da penhora na matrícula do imóvel. Liminar confirmada. Recurso provido. TJSP, agravo de instrumento 2.074.413 a 86.2019.8.26.0000, relator, A. Pedro Pacarati. Assim há várias hipóteses de fraude à execução, tais como renúncia à herança, alienação de bens aparentes, alienação de bens ao próprio advogado. São mitigações da súmula 375 do ST.